Olá, estamos dando continuação ao projeto da Casa do Caminho, fazendo a leitura do livro Vida e Sexo, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Divórcio é o item 8. O divórcio é lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Não é contrária à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito, e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Do item 5 do capítulo 22º de O Evangelho segundo o Espiritismo. Partindo do princípio de que não existem uniões conjugais por acaso, o divórcio a rigor não deve ser facilitado entre as criaturas. É aí, nos laços matrimoniais definidos nas leis do mundo, que se operam burilamentos e reconciliações endereçadas à precisa sublimação da alma. O casamento será sempre um instituto benemérito, acolhedor no limiar, em flores de alegria e esperança. Aqueles que a vida aguarda para o trabalho de seu próprio aperfeiçoamento e perpetuação. Com ele, o progresso ganha novos horizontes e a lei do renascimento atinge os fins para os quais se encaminha. Ocorre, entretanto, que a sabedoria divina jamais instituiu princípios de violência. E o espírito, conquanto em muitas situações agrave os próprios débitos, dispõe da faculdade de interromper, recusar, modificar, discutir ou adiar, transitoriamente, o desempenho dos compromissos que abraça. Em muitos lances da experiência, é a própria individualidade na vida do espírito. Antes da reencarnação, que assinala a si mesma o casamento difícil que faceará na instância física, chamando a si o parceiro ou a parceira de existências pretéritas para os ajustes que lhe pacificarão a consciência. À vista de erros perpetrados em outras épocas, reconduzida, porém, a ribalta terrestre e assumida a união esponsalícia que atraiu a si mesma. Ei-la desencorajada, a face dos impeços que se lhe desdobram à frente. Por vezes, o companheiro ou a companheira voltam ao exercício da crueldade de outro tempo. Seja através de menosprezo, desrespeito, violência ou deslealdade. E o cônjuge prejudicado nem sempre encontra recursos em si para se sobrepor aos processos de dilapidação moral de que é vítima. Compelidos, muitas vezes, às últimas fronteiras da resistência. É natural que o esposo ou a esposa, relegado ao sofrimento indébito, se valha do divórcio, por medida extrema, contra o suicídio, o homicídio ou calamidades outras que lhes complicariam ainda mais o destino. Nesses lances da experiência surge a separação, a maneira de bênção necessária ao cônjuge prejudicado
encontra no tribunal da própria consciência o apoio moral da autoaprovação para renovar o caminho que se lhe diga respeito. Acolhendo ou não nova companhia para a jornada humana. Óbvio que não nos é lícito estimular o divórcio em tempo algum, competindo-nos tão somente nesse sentido, reconfortar e reanimar os irmãos em lide. Nos casamentos de provação, a fim de que se sobreponham as próprias suscetibilidades e aflições, vencendo as duras etapas de regeneração ou expiação, que rogaram antes do renascimento, no plano físico, em auxílio a si mesmos. Ainda assim, é justo reconhecer que a escravidão não vem de Deus, e ninguém possui o direito de torturar ninguém, à face das leis eternas. O divórcio, pois, baseado em razões justas, é providência humana. É claramente compreensível nos processos de evolução pacífica. Efetivamente, ensinou Jesus: não separeis o que Deus ajuntou. E não nos cabe interferir na vida de cônjuge algum, ou no intuito de arredá-lo da obrigação a que se confiou. Ocorre, porém, que se não nos cabe separar aqueles que as leis de Deus reuniu para determinados fins, são eles mesmos os amigos que se enlaçaram pelos vínculos do casamento, se desejam uma separação entre si, tocando-nos unicamente a obrigação de respeitar-lhes a livre escolha, sem ferir-lhes a decisão.